que a gente vai parar aqui. Vai orar. Não, vamos orar ao vivo. Ao vivo, é. Vamos lá. Ora ao Senhor. Nosso Deus e Pai que está no Sim, céu nesta hora, Jesus. Senhor. Glória a Deus. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, teu Filho, que nós queremos entrar na tua presença. Glória a Rogando a Jesus. assistência do teu Santo Espírito Glória a Deus. nesta noite para a publicação desta live. Louvado seja Que o Deus. Senhor abençoe teu servo, irmão Jorge, a minha pessoa, a minha família que está ali. Ó Pai, que tu venha abençoar essa programação. Jesus. Ó Glória a Senhor, Deus. coloca pessoas aí dentro da câmera para assistir, nos seus lares, na internet, no YouTube, no Facebook. Ó Deus eterno, vem, vai fazendo a tua obra em cada coração. Ó Deus, desperta o teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Socorre a tua igreja, Pai, nos ajuda nesta noite aqui para a glória do teu nome, em nome Sim, de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que estão conosco nessa noite já e os que ainda vão estar, os que vão ver depois este vídeo gravado. Eu sou o evangelista Jorge Nascimento, esse aqui é o evangelista Heriberto Lopes. Esse é o programa De Volta para a Palavra e nós estamos agora no domingo à noite a partir deste horário. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós podermos fazer esse trabalho para o engrandecimento e a glória dEle. Porque o que nós desejamos é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja divulgado para todo o mundo, assim como Ele mandou na sua palavra. E como nós fazemos jus ao nome do programa, De Volta para a Palavra, nós estamos aqui buscando trazer temas que são de suma importância para o crescimento dos cristãos, em primeiro lugar, dizendo assim, não menosprezando outras pessoas, e também para as demais pessoas que não são crentes, que nos assistem e que nos escuta, e nós procuramos trazer esses temas. Geralmente os temas que nós estamos trazendo aqui, eles não estão assim fazendo parte, né, vamos dizer assim, dos púlpitos, vamos dizer assim, das nossas igrejas. Mas como assim, irmão Jorge? Você vai entender quando a gente começar aqui a falar sobre o nosso tema que nós vamos começar hoje, porque aqui a gente também não tem a pretensão de fazer um tema complexo, grande, expansivo, né, Erivelto? Verdade. De uma forma rápida. E nós queremos tratar hoje, como você já viu no título aí do vídeo, sobre os perigos da religiosidade, né? Que tão, vamos dizer assim, sutilmente tem entrado nas vidas das pessoas de uma forma tal que as pessoas às vezes têm se tornado religiosas e nem percebem. Quando na realidade Jesus ele quer que nós sejamos discípulos dele. Jesus não chamou a gente para ser religioso, né? Jesus chamou a gente para ser discípulo dele, seguidor dele e fazer o que ele determina na sua palavra. E já que eu já citei o nosso tema de hoje, os perigos, vou falar de perigos. Nós vamos começar pelo menos com hoje, né? Bem interessante, e Erivelto está dizendo que ela é plural, né? Ou seja, perigos, são vários perigos, né, Erivelto? Vários perigos. E a gente precisa entender as etimologias, vamos dizer assim, desculpa aí essa palavra complicada, né? Ou seja, o significado das palavras que a gente vai citar aqui agora. E nós precisamos primeiro descobrir o que é religiosidade, né?
E porque a religiosidade, da forma como nós vamos colocar aqui, ela se torna perigosa para qualquer pessoa, certo? Mas a gente pode definir aqui duas palavras interessantes aqui, antes de falar sobre a religiosidade, que é a palavra religião, né? Tem alguns significados, eu vou citar aqui de acordo com os dicionários de português, eu não vou usar nem o seu dicionário teológico, né, para não complicar, porque a gente quer trazer aqui o tema de uma forma simples, né? Diga, Heriberto. Peço permissão Sim, senhor. para fazer apenas uma pequena observação introdutória. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, né? Esteja aí nos vendo aí pela internet. Ore por nós, agradecemos a audiência. Quando nós viemos trazer esse tema, os perigos da religiosidade, nós estamos abordando isso aí no sentido negativo da religiosidade. Porque lá em Tiago, não me falha a memória, capítulo 1, já no final, verso 26 e 27, Tiago coloca a religião em dois sentidos. O sentido negativo, que é justamente esses perigos, é no sentido negativo da prática religiosa. E o sentido positivo que ele usou no texto, né? Dizendo que a religião pura e verdadeira para com Deus o Pai é esta: rejeitar os órfãos e a viúva, né? Das suas tribulações, etc. E se guardar da corrupção do mundo. Essa é a linguagem de Tiago, porque sabemos que Tiago, mesmo sendo um discípulo de Cristo, mas ele ainda trazia muitas raízes do judaísmo, né, irmãos? Sim. Trazia ainda algumas características do judaísmo e por isso empregou essa expressão, que aparece poucas vezes no Novo Testamento. E por isso queremos tratar. Por que perigos? Porque há perigos. E vocês vão ver no decorrer aqui da nossa conversa, vocês vão ver. Qual foi o texto que você citou? Tiago 6, 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Bem sentido, bem prático do que a gente deseja falar aqui, né? Mas vamos lá. Religião, o que é que significa? Se você procurar no dicionário, você vai ver um substantivo que vai direto ao ponto, vamos dizer assim: serviço ou culto a Deus. Como o dicionário ele é abrangente, ele diz ou a uma divindade qualquer. E de fato, alguém que procura se utilizar de outras religiões, né, ele está servindo a outra divindade, né, que pode ser expressa por meio de ritos, de preces, no nosso caso de orações, né, e observância, né, o que se considera mandamento divino. Olha só esse significado. Outro significado é o sentimento consciente de dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. Mas o que eu quero chegar aqui, nesse significado da palavra religião, para o pessoal que gosta de teologia, que está nos ouvindo, religião vem do latim religare, né, Erivelto? Que quer dizer que é religação do homem a Deus. Na filosofia, é o reconhecimento prático de nossa dependência de Deus, que é o que Tiago coloca aqui na parte prática. Então, isso é o significado de religião. Como nós vamos falar do perigo, aí a gente vai entender o que é religiosidade, né? Religiosidade é um estado, vamos dizer assim, de ser religioso, né? Já parte mais para a parte prática, não é isso, Erivelto? Exatamente.
ou uma tendência natural para os sentimentos religiosos ou para coisas sagradas, né? Cuidado extremo na realização de algo, né? Zelo, escrúpulo. A gente vê o que as pessoas são capazes de fazer pelas divindades pagãs, né? Que estão aí postas no mundo. E religiosidade também significa exatidão e regularidade no cumprimento e execução de atos e deveres. Ritualismo. Né? Ou seja, uma coisa ritual, né? Aí você pode estar do outro lado aí perguntando assim, mas onde é que está o perigo disso? Né? Onde é que está o perigo disso? Mas eu ainda quero definir uma palavra aqui, que é... Estamos só no preâmbulo, né? Introdução. Eu quero definir a palavra religioso. A gente viu religião, viu religiosidade e agora vamos ver o religioso, né? O que é o religioso? O religioso é aquele que tem religião, né? Um primeiro significado. Depois é algo relativo a uma ordem monástica, vamos dizer assim, né? Ou aquele que professa uma religião ou que fez votos entrando para uma ordem, no caso de padres e monges e etc., ou congregação ou instituto religioso, no caso de pastores, bispos, presbíteros, né? E hoje apóstolo, pai apóstolo, quiser aí usar a nomenclatura, se enquadra nisso aqui, né? Então, aonde é que está o perigo? O perigo da religiosidade, Erivelto, que você colocou bem aqui na nossa pauta, o primeiro perigo, né? Aí nós vamos ler alguns textos bíblicos para a gente tratar desse primeiro perigo, né? Porque já que religião, né, é um serviço oculto a Deus, pode ser uma veneração a coisas sagradas, devoção, fé, piedade, etc. Já que religiosidade, Erivelto, é um estado de ser religioso, e que o religioso é alguém que professa uma religião ou que faz votos entrando para uma ordem, né, ou congregação de instituto religioso, quando alguém, né, se diz religioso, que segue uma religião e que de fato é o religioso em si, ele corre por alguns perigos, né? Diga. E considerando, né? Considerando a definição comum, tradicional, que religião é religar o homem a Deus, nós fazemos aqui um questionamento agora. O que rege as relações do homem com Deus? Aqui nós vamos entrar num ponto que vai ser o ponto-chave, que vai mostrar o perigo. Porque se os homens afirmam que a religião religam eles a Deus, como é que essa relação do homem com Deus, ela se define através do quê? Qual é a chave? Qual é a referência? Tem que ter. Como é que isso se desenvolve? Como se desenvolve esse relacionamento? Em que base, né? Qual é a base? Onde está a fonte do ensinamento que vai religar essa pessoa a Deus ou supostamente religar. Então, aqui vai estar porque, segundo a Bíblia Sagrada, e nós como cristãos não podemos apontar outra fonte porque não há, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, é ela, com seus ensinamentos e mandamentos, é quem define nosso relacionamento com Deus. Considerando que religião seja também um relacionamento com Deus, ela, com seus mandamentos, seus ensinamentos, é quem define as nossas relações. E aí, vamos ver onde a religião vai encaixar com isso. Com esse livro, com essa referência literária, com esse guia, né? Desse jeito, olha só. Pegando o gancho que a Erivelto está deixando aqui, quando nós vimos aqui essas definições, que eu faço questão de fazer as definições às vezes, porque
Às vezes as palavras, elas são muito faladas. Perde sentido. E, assim, as pessoas não têm, né, o conhecimento do real significado dessas palavras que elas mesmas proferem por sua boca, né? Mas como nós vamos falar aqui de coisa prática, eu tratei da religião como definição etimológica, mas Tiago disse que existe uma religião que Deus, né, aceita como sincera e imaculada, né? Então ele vai falar de prática. Eu não vou falar especificamente do texto que a gente leu, porque eu quero falar sobre um primeiro perigo. Que fique bem claro, para os irmãos e ouvintes, que nós estamos nos referindo no sentido geral. Isso. Nós não queremos citar nomes de entidade, grupo, igreja, etc. Nós estamos querendo abranger o total, né? O total do assunto, que envolve religião. Exatamente. De sua placa, do título, do nome da instituição, da entidade, etc. Para que ninguém ache que está aqui com preconceito. Até porque, quando nós tratamos desse assunto, primeira coisa, placa denominacional não tem poder para salvar ninguém. Instituição religiosa não tem poder para salvar ninguém. Líder espiritual, por mais dedicado que seja, não tem poder para perdoar pecado e nem salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Ele morreu na cruz crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para abrir o caminho para o céu para todo ser humano que crê. Aí alguém pode dizer, mas aí qual o sentido de ter igreja? Tem muito sentido. A igreja na terra, coletivamente falando, se reúne para adorar a Deus enquanto espera a sua bendita volta. Agora, as instituições formalizadas legalmente, fisicamente na face da terra, não têm poder algum com relação às coisas espirituais. Ela não pode determinar nada na vida de qualquer pessoa com relação ao seu relacionamento pessoal com Jesus. Nenhuma religião pode fazer isso, nenhum líder espiritual pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Agora, estudando a palavra de Deus, é quando nós vamos nos encontrar com o desejo de Deus para nos mostrar na sua palavra como é que ele deseja que a gente proceda nesta vida aqui na terra, para que a gente agrade a ele aqui e num futuro, na eternidade, a gente possa estar com ele. E aí é onde é um campo, esse assunto, ele é muito, assim, palpitante e complexo, né? Porque pode ter gente, às vezes esses caras estão ficando tudo doido, falando desse jeito, desse negócio, né? Mas o que nós queremos dizer aqui é que o cumprimento, entendeu, de qualquer tipo de regra, não estou aqui falando que a regra é errada ou é certa, entenda. As regras que existem nas instituições, elas têm a sua serventia. Porém, o cumprimento seco e vazio dessas regras não garante o céu para ninguém. Essa é uma coisa que tem que se deixar clara aqui. Verdade. Por quê? Porque toda instituição tem suas regras, toda instituição tem seu estatuto, tem a sua forma de comando físico, vamos dizer assim. Tem a sua liderança e etc, e etc. O que nós queremos falar aqui nessa noite é no âmbito da responsabilidade espiritual de cada pessoa que faz parte da vida religiosa nessas instituições que estão aí na face da terra. A gente quer falar disso aqui nessa noite, né? Deixando claro, né, que a gente não vai aqui denegrir a imagem de ninguém. Não, jamais. A gente não vai aqui acusar ninguém. O que nós queremos fazer aqui
nessa noite, sempre que houver o programa de volta para a palavra, porque se existe, irmãos, um nome que para mim ele é uma coisa tremenda, é esse de volta para a palavra. E é que eu já fui criticado por causa desse nome, né? De volta para a palavra. Por quê? De volta para a palavra? Porque tem muita coisa fora da palavra. Então, é sobre essas coisas que nós queremos falar com o objetivo de quê? De só falar, de só criticar? Não, de trazer as pessoas para o lugar que elas devem estar. Começando pelos líderes, por líderes como nós. Nós precisamos estar na palavra e levar as pessoas para a palavra para que Deus seja glorificado e no futuro a gente possa ter as promessas eternas de Deus cumpridas em nossa vida. Porque não se engane não, e não fique pensando que lá para o céu vai gente de todo jeito, da maneira que quer. Não vai. E uma das coisas que transforma a religiosidade em perigo é, em primeiro lugar, aqui, a transferência de responsabilidade. Eu separei alguns textos aqui e nós vamos analisar eles de um por um aqui no tempo que nós temos, até porque eu não quero me alongar nos nossos vídeos, né? Eu separei, Erivelto, aqui, você está com ele na mão também aí, textos no Antigo Testamento, de preferência do profeta Jeremias, depois um texto no Evangelho de Mateus, depois um texto na Carta aos Romanos e depois um texto no livro do Apocalipse, que está tratando justamente dessa coisa que a gente quer falar aqui, chamada transferência de responsabilidade, né? Então, Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele disse assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Erivelto, a gente vive um tempo em que, aliás, essa coisa já existe desde o Jardim do Éden, né? Essa coisa de querer colocar a culpa no outro ou em qualquer coisa, né? Adão foi quem começou isso. No dia que Deus chamou ele e a mulher dele para conversar e perguntou o que foi que ele tinha feito, ele disse: sua mulher que tu me deu, ou seja, a culpa é sua, em outras palavras, né? Foi Deus Deus, o Senhor errou comigo, quem me deu essa mulher, eu estou conjecturando aqui, viu? Me deu essa mulher aqui e por causa dessa mulher eu errei. Ou seja, transferência de responsabilidade. E Deus, sabendo quem nós somos, Ele diz: ó, eu esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Se existe alguém justo, chama-se Deus. Neste vasto universo, Deus é a pessoa mais justa. Eu vou dizer assim, Ele é a fonte da justiça. Não é isso, Edgar? Por quê? Quando eu cito o profeta Jeremias aqui, é porque hoje a gente vive um tempo em que tudo o que acontece, alguém vai dizer que é culpa de outra pessoa, né? Do mesmo jeito é na igreja. Na igreja sempre existe transferência de responsabilidade, né, pessoal para outra pessoa. E isso é perigoso dentro da religiosidade, por quê? Porque nós precisamos assumir a nossa posição, nossos deveres. Não é assim, Eliane? Com certeza. E eu quero só falar um pouco com respeito à transferência de responsabilidade. A responsabilidade é individual, cada um de nós. Tanto é que Deus falou aqui pelo profeta Jeremias que Ele dá a cada um segundo as suas obras. Então nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer.
Ou fazemos de bom ou de mal, ou deixamos de fazer o que é bom. Isso é um pecado ou omissão. Então, as pessoas, em geral, têm essa ideia, sobretudo pessoas que não procuram ter o conhecimento da Bíblia, né? De confiar que a religião vai salvar a situação dela diante de Deus. Ou que o líder religioso vai resolver a situação dela diante de Deus. Sem que ela tome a sua posição. Sem que ela assuma a sua responsabilidade como ser humano. Porque o que a palavra de Deus ensina é que cada um de nós somos responsáveis. Sendo responsável nós, cada um de nós, então, à luz da Bíblia, não existe essa história de confiar numa religião para que ela resolva minha situação espiritual diante de Deus. A relação tem que ser entre eu e Deus. Tanto é que Tiago escreve no capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. A iniciativa a gente vê que é do homem. Arrependei-vos e convertei para que seja pagado os vossos pecados. A iniciativa é do homem. Então não podemos confiar numa instituição religiosa, nem em um líder religioso, para que ele vá nos salvar, ajustar nossa vida com Deus por algum mérito que ele tenha, por algum rito que ele faça, não. Isso é um perigo terrível. E milhões de pessoas estão vivendo isso. Aí eu tenho que falar, né? Por quê? Porque a gente vê o quê? Você liga uma televisão, aí você escuta algumas pessoas dizer assim: vão ao homem de Deus. Obrigada. Se eu não for um homem de Deus, isso não vai acontecer. Se o que eu estou dizendo não acontecer, eu já vi alguém dizer: eu rasgo a Bíblia, eu rasgo essa Bíblia aqui. O problema dele de rasgar a Bíblia, o grande problema é que as pessoas estão sendo assim, quase como tangidas, como uma manada, né, de boi para um matadouro. Porque hoje nós temos pessoas que criaram dogmáticas, regras, e diz para a pessoa: faça isso que você vai alcançar isso, isso e isso. E aí a pessoa às vezes cumpre aquilo que foi colocado para ela cumprir, mas se esquece de uma responsabilidade que ela tem para com Deus. Olhe, hoje nós estamos vivendo um tempo, Erivelto, em que as pessoas, elas estão acreditando que cumprir a liturgia ritualística de determinados lugares é suficiente para deixar ela bem com Deus. E aí a gente vê as pessoas não assumindo a sua responsabilidade diante de Deus de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu me recordo que em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, se eu não estou enganado, versículo 23, Jesus, ele diz algo tremendo ali. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quer agradar a Jesus, você tem que se transformar ou permitir que o Espírito Santo molde a sua vida segundo a palavra de Deus. Não é simplesmente você fazer parte de determinada denominação A, B, C, D, F, G, H, que hoje tem muito. Não é o fato de você ser religioso desde criancinha, que nem eu escuto muita gente dizer, né? O que interessa é que cada ser humano ele vai dar conta de si mesmo a Deus.
profeta Jeremias, em sua época aqui, só para contextualizar, o povo de Deus, escolhido por Deus, na época do profeta Jeremias, estava na mesma situação em que muitos estão hoje, da religiosidade. Lembro-me lá do capítulo 7, Erivelto, que Jeremias chega lá na frente do templo e profetiza assim: tempo do Senhor é este, né? Ou seja, o povo confiava que indo lá no templo, oferecendo os sacrifícios que os sacerdotes falavam, fazendo todo o ritual que a religião pedia, ele estava bem com Deus, ele ficava de bem com Deus. E Deus estava avisando através do profeta Jeremias que se aquele povo não se arrependesse dos pecados que estavam cometendo, eles seriam mortos, boa parte deles, e outros seriam escravizados por Nabucodonosor na Babilônia. Jeremias começa a profetizar sobre isso e a oposição se torna ferrenha contra Jeremias. Mas a verdade é que ele diz assim, no versículo 10 que a gente leu: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, responsabilidade pessoal. Não transfira a sua responsabilidade. Não vá um dia, quando alguém chegar no céu, diante de Deus, não fique pensando que você vai dizer: ah, pastor fulano, não sei quem, não me disse isso não. Porque o que vai contar lá é o que está escrito. Bota uma aguinha aqui. E diga, Erivelto. pegando aí essa deixa, né? Pessoas que confiam cegamente na religião, né? Pessoas que confiam cegamente no líder religioso. Olha, dentro do cristianismo, o Novo Testamento nos ensina no livro de Atos que nem tudo aquilo que o líder prega ou ensina deve ser aceitado passivamente. Ouviu aquilo, amém, vai embora e fica crendo naquilo, não. Olha só o que está escrito lá em Atos 17, verso 11. Quando Paulo fugiu de Tessalônica, chegou na cidade de Bereia e lá ele pregou o evangelho para aquele povo, aquela sinagoga. E o que aquele povo fez? O texto diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque examinava cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Assim como Paulo pregava. Então eles foram conferir na fonte. Essa é a atitude correta. Aí tem muita gente hoje aí que fica dando crédito a qualquer líder religioso. Aí de vez em quando acontece tragédia, como na Guiana aconteceu. Quem se lembra de Jim Jones? Sim. Jim Jones levou dezenas de pessoas ao suicídio. Obrigado. Levou dezenas de pessoas ao suicídio. E quantos outros casos existiram já que levaram as pessoas ao suicídio? Ou está levando a um suicídio espiritual, né? Os de hoje, que a gente tem assim um conhecimento, eles não estão mandando o povo tomar veneno, não. Eles estão envenenando o povo espiritualmente. Ou seja, um povo que cresce na nossa nação brasileira sem ser alimentado espiritualmente com leite racional da palavra de Deus, textos explicados isoladamente da forma que o líder deseja alcançar alguns objetivos, e as pessoas em busca das benesses que estão sendo oferecidas naquele lugar. Isso, infelizmente, tem acontecido quase que na sua totalidade nas igrejas por aí. É verdade. E aí o que é que acontece? As pessoas não estão mais buscando Deus como devia. Muitas delas, às vezes, não foi nem instruída com relação a isso. Mas o conselho de Deus é que a gente busque, né,
a fazer a vontade de Deus do jeito que Ele manda na sua palavra, porque um dia nós vamos dar conta a Deus de todas as nossas ações e atitudes e palavras, né? Outro texto interessante, para a gente seguir aqui, é Jeremias 32:19, que ele continua profetizando e diz: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Olha aí. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Ou seja, toda obra que nós praticamos tem um resultado, tem um fruto. E Deus está de olho em tudo. Então, se você está pensando em transferir responsabilidade, se hoje você transfere a responsabilidade para outra pessoa, você está numa situação difícil, né? Você é um religioso que está em perigo. Por quê? Porque você está transferindo responsabilidade. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 17, ele disse assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha só. Está vendo que tudo, Erivelto, chama para a responsabilidade pessoal? Tudo chama. Né? Jesus ele disse: ó, no futuro, no grande julgamento, quando ele voltar, ele vai dar a cada um. Quer dizer o quê? Que existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Deus não salva coletivamente, porque tem pessoas que ele acreditam assim: não, eu estou aqui dentro dessa, né, 4 paredes aqui do templo, eu faço parte de conjunto A, conjunto B, como é costume nas nossas denominações, ou eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou muito bem com Deus. Será? Se você estiver levando uma vida de pecado e pensar que o fato de você cumprir determinadas regras, participar de algumas coisas que acontecem dentro dos templos cristãos, você está enganado e em perigo. Você precisa voltar rapidamente para o caminho que você deixou de andar, que é o caminho de andar de fato na presença de Deus, praticamente como a palavra de Deus fala. Por quê? Porque você é responsável por você diante de Deus. Por essa razão que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: examine-se a si mesmo. Se vocês estão na fé, examine-se a si mesmo se Cristo está em você. Isso é um chamado a um exame, porque somos responsáveis diante de Deus. Só por você ser membro da igreja, não significa que você tem cadeira cativa no reino do céu, não. Os fariseus eram religiosos que cumpriam regras minuciosas, detalhadas, e eles viviam uma vida de pecado. E por serem descendência carnal de Abraão, eles confiavam, dizendo que já estavam no reino. Quando eles foram ver João Batista lá no deserto, no Jordão, o Espírito de Deus usou João Batista para eles, chamando eles de raça de víbora. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrepender, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumar em vós mesmos. Ou seja, não ficar pensando de si próprio, temos por pai Abraão, porque em verdade eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filho Abraão. Aí muitas pessoas, eu já tenho Deus, mas ele tem um vício na vida, ele tem uma vida irregular, o comportamento dele moral, até o comportamento moral, todo mundo sabe ver que é errado, e ele tem esse engano. Eu frequento a igreja, eu sou da religião tal, eu já tenho Deus e está tudo bem. Não está. Por isso que Paulo diz, ó, examine-se. Examinar qual é o parâmetro, qual é o... Glória a Deus. Você vai utilizar. É a Bíblia, a palavra de Deus. Tiago diz que a palavra é espelho.
Desse jeito. Vá para a Bíblia com honestidade, com sinceridade. Porque senão você vai traduzir, interpretar a Bíblia ao seu modo também. Aí é o perigo que tem, velho. Nós vamos chegar nessa parte aí, né, da interpretação ao seu próprio modo, né? Olha, tudo isso que nós estamos falando aqui, porque enquanto a Erivelto falava aqui, eu ficava pensando aqui, alguém que não é um cristão ainda, aceita tipo como nós que vamos a uma determinada igreja, uma denominação e etc. Disse, eu não preciso nem ser grande, você precisa sim. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui para todos, os primeiros somos nós. Essa palavra aqui não é somente para você que me escuta, não é para mim que estou falando. É verdade. Para todos os pastores, líderes e membros de igreja, todos nós precisamos nos enquadrar no que diz a palavra de Deus. E principalmente você que não é um cristão ainda. Por quê? Porque você transfere sua responsabilidade de assumir sua culpa como pecador e você acha que a culpa é de Deus, muitas das vezes, do mundo estar assim, do mundo ser isso e aquilo, ou sua vida está numa situação complicada, você transfere até para Deus. Você não pode transferir sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Você hoje precisa encontrar Cristo e aceitá-lo como Salvador de sua vida. Isso é uma situação, Erivelto, difícil, porque infelizmente é difícil você ver nos púlpitos das nossas igrejas, entendeu? Aliás, em qualquer púlpito, né? Alguém falar de pecado e de arrependimento de pecado. É verdade. E quando fala transferindo responsabilidade. Pregação que confronta você com a Bíblia. Hoje tá igual aquela ararinha azul, né? Tá em extinção. Desse ainda jeito. Tem por aí, ainda tem que frega assim. Deixa eu lhe dizer. Mas são poucos. Deixa eu lhe dizer uma frase que eu escutei hoje. Eu vou parafrasear com minhas palavras aqui. Essa semana eu vi numa postagem. Acho que foi no WhatsApp. Que alguém disse assim: você tem que buscar um evangelho que lhe dilacere, que machuque você, que leve você ao arrependimento, para que você de fato tenha um encontro com Jesus. Um evangelho de água com açúcar, que a gente tem escutado por aí, somente para agradar os ouvidos de algumas pessoas e alcançar os seus bolsos. Porque a verdade é essa, mesmo que alguém ache ruim o que eu estou dizendo, a verdade é que hoje muitos pregam para alcançar o bolso de quem está escutando. É verdade. Só que nós temos que pregar para alcançar a alma da pessoa, para levar ele a um arrependimento dos seus pecados, a um encontro real com Jesus. E fazer com que ele assuma suas responsabilidades. Porque ser religioso, no sentido negativo, como foi bem colocado por Erivelto no princípio, é um perigo. Porque uma das primeiras coisas que vai acontecer é transferência de responsabilidade. Mas observa o que foi que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, não vai ter prestação de conta coletiva, meu irmão. Deus não vai chamar um monte de gente de uma vez lá e fazer um julgamento coletivo, não. Aqui na terra, irmão Jorge, aponta-se o dedo, né? Eu não sou crente porque fulano é crente e faz isso, né? Isso não vale para Deus, não. Você tem que ter sua decisão. E lá no julgamento final, não tem essa história de apontar o dedo para ninguém. Até porque a consciência vai estar lhe acusando. Isso tem uma coisa terrível, é quando a consciência acusa. Porque o cidadão não tem para fugir dessa realidade. Olha, eu quero concluir hoje. Não concluir o assunto, porque o assunto está começando hoje, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Isso aqui é um versículo que, como diz assim, eu não tenho ouvido nem visto, e faz muito tempo alguém falar sobre esse texto aqui.
capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, Erivel. João, na visão que ele teve em Apocalipse, ele viu os mortos, grandes e pequenos. Quer dizer que tinha rico, pobre, poderoso, pelo menos que foi nessa vida, como muitos a gente vê hoje, né? E pequenos, quer dizer, pessoas que não tinham nenhuma expressão durante sua vida terrena, mas vão estar no mesmo julgamento, né? Todos nivelados. Todos no mesmo nível, né? Todos na mesma situação diante de Deus. E a Bíblia diz que na época de João, ele relata isso, né? Abriram-se os livros. Eu posso dizer hoje, parafraseando, né? Abre-se uma tela de alta tecnologia, né? De alta definição, com todas as informações sobre cada pessoa. Eu imagino mais ou menos dessa forma esse julgamento, entendeu? Vai ser tremendo. Sobre cada pessoa, fulano de tal, nasceu em tal lugar no ano tal, assim, assim, assim. E vai contar a vida dessa pessoa todinha. Tudo, meu irmão, tudo ao seu respeito e ao meu respeito está registrado no céu. Até o que nós estamos fazendo aqui agora está sendo registrado. Verdade. O que você está pensando aí do outro lado e o que eu estou pensando e falando aqui agora está sendo registrado. Ou seja, tudo não vai ter como se arrumar desculpa, Erivelto. É verdade. No futuro diante de Deus. Até porque na pregação que Pedro fez, lá em Jerusalém, né? Ele disse assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Apagado. Então, se arrepender e se converter, o pecado é apagado, porque o sangue de Jesus purifica todo pecado. Agora, se permanecer sem se arrepender, sem se converter, continua registrado lá e vai para o juízo final. Você que está aí do outro lado, que vai me ver ou está me vendo, não fique pensando que lá do outro lado você vai ter a oportunidade de se organizar, não. A organização é aqui nessa vida. É agora, é nesse momento que Deus chama a mim e a você para o arrependimento e assumir a responsabilidade de servi-lo em espírito e em verdade. Porque esse julgamento aqui ele vai acontecer. E João, na sua época, disse: abriram-se os livros, ou seja, todos os registros da pessoa. E abriu-se outro livro, né? Porque tem o registro de tudo que a gente faz e fala e pensa. E tem o outro livro, que é o livro da vida, né? Que posteriormente a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a Bíblia diz assim, ó: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, Deus, ele não vai ser parcial, ele vai ser imparcial, vai ser de acordo com o que está registrado. O que foi que A, B, C, D fez durante sua vida terrena? O que foi que ele fez de sua vida? Ele viveu para a minha glória. Ele reconheceu que era um pecador e se arrependeu dos pecados e veio até mim para servir a mim em espírito e verdade. Não vai dar para transferir a responsabilidade nem para Satanás nesse dia, porque Satanás vai estar no lago de fogo nesse julgamento. Porque ninguém nunca pregou, ninguém nunca me deixa. Mostrou lá, ó lá. Você estava passando na rua, alguém te deu um folheto e você recusou. Quantos folhetos você já deixou de receber? Quantos você já jogou fora? Estou falando só de folheto. Quantas vezes, uma oportunidade como essa, que está eu e Erivelto aqui há quase 50 minutos falando da palavra de Deus, e as pessoas até passaram por nós aqui no Facebook e não ficaram para ouvir.
Tudo isso está sendo computado, né? Tudo isso está sendo computado. Então, nessa noite, eu quero deixar você pensando nisso e que você, de fato, assuma o seu compromisso, a sua responsabilidade diante de Deus, como um verdadeiro cristão, né? Você que já é um cristão e você que não é, de fato, passa a ser um cristão. Pare de fazer coisa errada, de pecar contra Deus. Em outras palavras, crie vergonha, né? Muitos perderam o pudor, a vergonha na cara, como o pessoal fala por aí, e continuam no pecado. Não fique na onda dos outros, porque tem gente que acha legal, os outros pecando, ele dá um mau apoio, né? Aqui ninguém apoia pecado, não. Aqui você tem que se organizar diante de Deus. Então que Deus abençoe você nessa noite, viu? Uma boa noite, uma boa semana, e Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe.